Olá, amigos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Para iniciar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por nada nos ter atrapalhado para esse trabalhinho de amor, de carinho. Mestre Jesus, nos abençoe, para que possamos passar com clareza mais esses ensinamentos preciosos para conter os nossos impulsos interiores. Mestre Jesus, nos abençoe, para que possamos iniciar o dia de hoje exercitando as virtudes do amor, da paciência, da compreensão. Seja conosco, Senhor, em mais este nosso pequeno bate-papo em torno do Teu Evangelho. Dai-nos força, Senhor, de exercitar a vigilância do pensamento, das palavras, e as nossas ações, Senhor, sejam comedidas para não faltarmos com a caridade moral e material para com os nossos semelhantes. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para praticarmos, na medida do possível, essas virtudes que nos ajudarão sempre a manter o equilíbrio emocional. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Muito bem. A prece, essa ferramenta fantástica em que conversamos com Deus. Orar é falar. E a oração, a prece, ela é para louvar a Deus, louvar a sua criação. A prece louvamos com a Deus pela sua criação, que cria espíritos incessantemente. Com a prece, nós então louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus por tudo e nós pedimos a Deus que seja feita a Tua vontade antes das nossas. Então, pessoal, ontem nós gravamos esta instruções do Espírito, essa parte de instrução dos Espíritos. O item 5, Advento do Espírito da Verdade. Então, é uma mensagem ditada pelo próprio Jesus em 1860, ao médium da época. Porque Jesus nos informou que haveria um Consolador prometido. E o Consolador prometido foi ditado pelo Espírito da Verdade. Então, nós vamos hoje comentar essa mensagem, que ontem apenas li. Hoje nós vamos ler, né? E vamos ver que Jesus escreveu. O Espírito da Verdade é Jesus, analisando
essa mensagem, nós chegamos à conclusão que o Espírito da Verdade é Jesus. Então, vamos lá. O item 5, então. Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel. Jesus falando. Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel. Trazer a verdade e dissipar as trevas. Então, Jesus veio trazer a verdade e veio tirar os homens das trevas, da ignorância, da brutalidade, de praticar o olho por olho, dente por dente. Não é? Escutai-me, ele convidando nós a escutarmos os seus ensinamentos. Há mais de 2000 anos, ele vem nos alertando para amarmos uns aos outros, para sermos comedidos em nossas ações quanto à agressão ao nosso próximo. Não é? O Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, como antigamente minha palavra, Jesus, vamos analisar, porque nós estamos vendo que Jesus escreveu. O Espírito da Verdade é Jesus. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Então, está dizendo que o Espiritismo, como ele ensinou na época em que ele esteve aqui, reina a verdade imutável. Então, Jesus prometeu o Consolador prometido, porque na época ele contou como historinhas, parábolas, para a compreensão da humanidade da época em que ele esteve aqui. E nós vemos que até hoje ainda tem aqueles aqui no planeta Terra, planeta de provas e expiações, que ainda impera o mal, ainda tem pessoas que não acordaram, não modificaram, mas Deus está no comando. E nós sabemos que não podemos infringir as leis humanas, nem as leis divinas, porque somos punidos. Então, ele continua. O Deus bom, o Deus grande, faz germinar a planta e eleva as ondas, para nós aumentarmos a fé em Deus. Revelei a doutrina divina. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Meu reino não é desse mundo. Então ele fala, revelei a doutrina divina, para a gente dar valor às coisas espirituais. E como ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade. E como ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. E através do Espiritismo, nós encontramos a consolação, o esclarecimento. É esclarecedora a doutrina espírita. E a consolação, porque é a continuidade dos ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita.
Mas os homens ingratos, na época em que Jesus esteve aqui, os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai. Não colocaram porque Jesus incomodava os poderosos, os que queriam riqueza. Não colocaram ele na cruz. E até hoje não tem ainda quem rejeita. Jesus não aplica as virtudes que Jesus ensinou e ainda falta com caridade para com o próximo. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. E estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Porque nós sofremos as consequências de tudo que nós fizemos. Né? Tem as causas atuais das aflições. Tudo que eu faço, eu vou sofrer as consequências. Então, está aí a verdadeira cartilha da felicidade, que é o Evangelho de Jesus, inserido na Bíblia, no Novo Testamento, inserido aqui no terceiro livro da codificação kardeciana, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. E estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Porque nós precisamos dedicar às coisas espirituais. Olá, amigos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com os corações. Aqui estamos, mais uma vez, para fazermos o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, então, agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, por nada. Houve um probleminha técnico na gravação, mas nós vamos dar continuidade. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Então, nós, sem o alimento espiritual que eleva o homem, que faz com que possamos ser mais humanos, mais humildes, mais generosos, nós não podemos ser felizes. Então vamos lá. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Deus é bom, é justo, é misericordioso. Nada acontece sem a sua vontade. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ajudar uns aos outros, mortos e vivos. Então, mortos e vivos. Tem muitos que estão
ainda vivos no corpo de carne, estão mortos para as coisas espirituais. Né? E tem aqueles que estão vivos, continuam vivos após a morte do corpo. Então, meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, vamos ajudar uns aos outros, mortos e vivos. Quer dizer, mortos segundo a carne, porque ninguém morre, né? Porque a morte não existe. Vós socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra. Então, vamos escutar as mensagens de Jesus. Ninguém morre. Vamos fazer as nossas orações para os desencarnados, pedir a proteção, não é? Vejam que mensagem. A morte não existe. Vós socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. E não continuam as mensagens dos Espíritos mensageiros de Jesus, trazendo através da psicografia de médiuns idôneos até hoje, os mais destacados que nós conhecemos, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e tantos outros. Então não para, vindo do plano espiritual, as mensagens, os estímulos para nós continuarmos a nossa reforma moral. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição. A morte é a ressurreição. Né? Nós vemos que ressurreição é a volta do espírito no mesmo corpo. E isso, cientificamente, prova-se que não é possível. Então, existe o espírito voltar em um novo corpo, que o Espiritismo chama de reencarnação. O espírito reencarna em outros corpos, em outros mundos. Né? A vida é a prova escolhida, durante a qual essas vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. A vida é prova escolhida, durante a qual virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Então, nós precisamos crescer sempre, combatendo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Homens fracos, que compreendei as trevas de vossas inteligências. E não é isso, essa mensagem em 1860. Não erramos muito ainda. Não somos homens fracos na fé em Deus. Não é? Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências. Não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para iluminar vosso caminho e vos conduzir. Olha que maravilha! É Jesus falando conosco, nessa mensagem ditada por ele, aos médiuns da época, em 1860. Então, homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afastei o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para iluminar vosso caminho e vos conduzir.
filhos perdidos ao regaço de vosso Pai. É Jesus falando que Ele está sempre de braços abertos. Nós não estaremos abandonados nunca. Quando aqui estamos reencarnados, sempre tem uma alma boa que vem nos auxiliar, vem nos aconselhar, vem nos dar um apoio, um abraço. E os espíritos encarnados também estão sempre não nos abandonando. Nós temos o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, que nos ampara e que nos orienta para ajudarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, como diz Jesus. Não é? E Jesus continua falando: estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que vendo o céu, tombam no abismo do erro. Então, Jesus está sempre com compaixão por nós. Mas nós devemos desenvolver a compaixão dentro de nós. A piedade e a compaixão pelos sofrimentos alheios. Né? Então, eu estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que vendo o céu, tombam no abismo do erro. Então, nos aconselha sempre, nos ensina a amarmos uns aos outros, a dar uma mão, a ouvir aqueles que precisam de um carinho, de um amor. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Meditai as coisas que são reveladas, que vos são reveladas. Revelados pelos Espíritos, esses livros, não é? Os livros psicografados por Chico Xavier, mais de 400 obras, pelos Espíritos de Emmanuel, André Luiz e tantos outros. Os livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, Joana, mensagens psicografadas pelo Espírito Joana de Ângeles. Né? Então, Jesus falando: estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio, não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Então, estudando Jesus, estudando Kardec, nós vamos separar o joio, as ervas daninhas, aquilo que não deixa a nossa alma crescer,
porque estamos cegos, estamos vaidosos, estamos orgulhosos, né? Então, crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias às verdades. As verdades estão nos ensinamentos de Jesus e nos ensinamentos dos bons espíritos, que vêm incessantemente nos convidar à nossa transformação moral. Amando a todos, amando a criação de Deus, a flora, a fauna, cuidar do meio ambiente, cuidar do nosso corpo emprestado por Deus. Não é? Então, continuando o último parágrafo. Espíritas, Jesus falando ao Consolador prometido, que é o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Então, a todo momento, está ensinando, está nos aconselhando a amar uns aos outros. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Instruí-vos. Vamos estudar o Evangelho de Jesus. Vamos estudar o Espiritismo. Vamos desenvolver a nossa inteligência através dos conhecimentos ligados à ciência material, à ciência espiritual, à música, às artes. Vamos ampliar os nossos conhecimentos. Então, ele fala, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Quer dizer, ler bons livros, ler a Bíblia, refletir sobre o Velho Testamento, como era a vida antigamente, ler o Novo Testamento, ler as obras, as mensagens espirituais. Né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. A verdade é os ensinamentos de Jesus. Então, é Jesus falando, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. Os erros que enraizaram no cristianismo são de origem humana. Né? Porque os ensinamentos de Jesus é a verdade. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o nosso mestre, modelo e guia. Eis que, além do túmulo, que acreditáveis ou nada, vos clamam, irmãos, nada perece. Então,
os espíritos desencarnados estão no nosso meio aqui, nos influenciando mais do que nós imaginamos. Né? Eis além do túmulo que acreditáveis ou nada, os materialistas, mas nós temos a certeza da vida após essa vida, com os espíritos a todo momento, nos ditando livros de esperança, de paciência, de amor, de nos chamar a atenção para a vida futura, que é a vida após esta vida, e que nós devemos investir na caridade material e moral aos nossos semelhantes. Então, ele fala, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Os erros que enraizaram no cristianismo são de origem humana, e não o que Jesus nos falou. Eis que, além do túmulo, que acreditáveis ou nada, para os materialistas, morreu, acabou, vozes vos clamam, vozes, os espíritos falando, irmãos, nada perece, estamos vivos, conversamos com vocês. Né? Jesus Cristo é o vencedor do mal. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Sejamos os vencedores da impiedade. Vamos desenvolver a piedade. Sede os vencedores da impiedade. Vamos ser piedosos pelos sofrimentos alheios, mas confiando sempre na bondade do Pai, que nada acontece sem a sua vontade. Então, meus amigos, essa mensagem que nós gravamos ontem, hoje nós comentamos, com isso nós terminamos o estudo de hoje. Hoje é 27. Hoje é 27. Ok, gente. Então, só estou marcando aqui, a gente já vai terminar. Desculpem as minhas anotações, mas para mim não me perder, eu anoto direitinho. Ontem nós lemos a mensagem, hoje nós comentamos a mensagem com
experimentamos a mensagem. Mensagem 28 do 1. E assim, vamos então agradecer por mais esta oportunidade, vibrando para todos que sofrem, encarnados, desencarnados, e vibramos para a paz mundial, para que haja mais amor, mais compreensão, mais carinho entre nós, aqui reencarnados no planeta de provas e expiações, sobre a governança de Jesus. Mestre amado, que possamos ter um dia procurando exercitar, colocando em prática essas virtudes que vós nos ensinastes. Nos abençoe, Senhor, para que possamos ser mais humanos, mais carinhosos, mais gentis para com todos os nossos irmãos perante Deus. Vibramos pela união das famílias, para que haja mais amor, mais união, mais fraternidade. Vibramos por nós mesmos, para que possamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida e procurar a errar menos, procurando exercitar as virtudes do amor, do perdão, da indulgência, da compreensão, e pedir forças para sermos mais comedidos em nossas ações, para não faltar com a caridade para com o nosso semelhante. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Um bom dia a todos, um grande abraço e amanhã estaremos aqui novamente para darmos continuidade com amor e carinho a este estudo que ajuda a nós cumprir as nossas obrigações, confiando em Deus e procurando praticar o amor e a caridade. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.